Fala meus lindos, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estou trazendo uma casa arretada, viu? Essa daqui vocês vão gostar, tenho certeza disso. E vamos lá conhecer esse pedacinho, que é uma casa que é um verdadeiro paraíso. Essa propriedade está localizada na cidade de Alfa, em Eusébio, que é um núcleo urbano desenvolvido pela Alphaville. E gente, estamos no Residencial Ceará 2 e essa propriedade totalmente moderna, olhem só as características desse projeto. Tem 355 metros quadrados de área construída e está em um grande terreno, com quase 480 metros quadrados. São 479 para ser exato. Logo aqui na fachada você já se depara com aquele conceito de volumetria, né? Olhem só aqui a extensão da garagem, esse balanço que está sendo saltado aqui para fora da casa, como ficou legal. Reparem esses detalhes do revestimento que temos no teto e ao fundo dessa volumetria aqui dessa lateral esquerda da casa, que é revestido através de PVC, que traz aquele sentimento de madeira, né? Ele é amadeirado, trazendo aquela sensação dos elementos naturais, revestimento em porcelanato em tons escuros ali naqueles efeitos de fachada que temos aqui no pavimento superior, bastante vidros espelhados, vidros reflectors, aquelas cores que vocês já sabem que também está super na moda, né? Para trazer esse conceito de casa de fato de alto padrão, que é tom cinza, tons mais claros, tons escuros, e temos também esse tom aqui cimentício que foi inserido, uma espécie de marmorato, né? Olha só, nessa coluna daqui que contorna a lateral da casa, seguindo até o coroamento dela. Gostei de verdade. E uma das coisas que me chamaram muita atenção nesse projeto, como vocês estão observando aqui, é o paisagismo. Então foi feito um investimento alto, já foi inserida aqui essa palmeira imensa, mais alta do que a casa, então não é barato você inserir uma palmeira com esse porte aqui em frente a uma residência. Temos aqui bromélias também, olhem só, diversas espécies de plantas, né? Temos aqui também na lateral carnaúba, que são plantas nativas aqui também da região. Então olha a identidade, olha o sentimento e o aconchego que traz para o imóvel. Outro detalhe também que eu estou gostando bastante é o acesso principal aqui da casa. Reparem que já foi inserida essas grandes escadarias, né? Entre eles, entre os degraus, você vai encontrar grama, e esse piso que foi inserido aqui é um piso especial que ele é drenante. Então aqui vai chover bastante e não vai acumular água nesses degraus. E naturalmente esse perfil de piso está contextualizando com o projeto da casa. Perceba que tem bastante tons, né, tons cimentícios, tom cinza, então ele se comunica desde aqui do acesso, como também no acesso das vagas da garagem. E falando em vagas da garagem, pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte: como vocês estão visualizando, possuem 4 vagas, 2 cobertas, 2 soltas, projeto de iluminação, perfil em LED. Outro detalhe também muito importante é ponto para você colocar carregamento de veículos elétricos, né? Então, dependendo da marca e do modelo, você já tem toda uma predisposição, que é uma predisposição especial, para inserir uma tomada para carregamento de veículos elétricos. Outro detalhe também que você já vai observar aqui no acabamento da casa é o piso que foi inserido aqui, esse acetinado em tom cinza, 1,20 m por 1,20 m. Observe que também na soleira daqui você vai ter, entre a divisão da rampa e da vaga da garagem, nanoglass branco. Então você sabe que essa pedra não é barata, então são detalhes que agregam valor à propriedade. E falando em valor, você vai saber o valor do imóvel e mais características dele aqui na descrição do vídeo, ok? Olha como ficou legal, pessoal, essas luminárias que temos aqui linear, né, embutidas no piso, que elas direcionam para o teto do imóvel, né? Então à noite o imóvel ele já fica com uma outra característica quando tem um projeto de iluminação bem definido. Paisagismo aqui também na lateral, paisagismo aqui também. E outro ponto que eu gostei bastante também do terreno é que ele está, a casa está num aclive. Então temos aproximadamente 1,30 m de altura ao nível da rua. A casa ela fica mais alta, ela cresce, gera mais aquela sensação de imponência, né, perante as demais. Pois vamos conhecer o interior do imóvel, mas antes disso é importante que vocês vejam os detalhes aqui dessa porta. Existe um negócio desse?
são aproximadamente 3 metros de altura, 2,90 metros aproximadamente a porta. Olha o tamanho aqui desse puxador, quase do meu tamanho, né, pessoal? Temos essas linhas retas, né, gerando uma identidade para a porta, aqui revestido em alumínio, olha só como ficou bacana. E a extensão, a continuidade dessa área do pé direito duplo, causando aquela sensação que é uma porta imensa, né? Vale ressaltar também que já tem a fechadura digital. Vamos conhecer o imóvel. Olhem isso daqui, pessoal. Existe um negócio desse, a integração aqui entre os ambientes. Olha, a porta, até a porta do lado de cá, ela ficou muito bonita, né? Olha o tamanho dela. Aqui você consegue ter uma dimensão real dela, né? Do lado interno da propriedade. Mas eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui. Essa planta, apesar da casa ter 355 metros quadrados, ela tem um conceito um tanto diferente de várias outras que a gente já apresentou. Então vamos lá. Logo aqui no acesso, sala de estar, sala de jantar, né? E na sequência chegamos na área de lazer. Olhem isso daqui, pessoal. Todas as esquadrias você consegue trazer elas aqui para uma lateral só, né? Então aqui a gente encontra já 4 folhas com vidros reflecta e chegamos aqui nesse cantinho, que é o cantinho que eu considero o coração da casa, porque é aqui que você, sem dúvidas, vai ter muita alegria, você vai confraternizar, vai recepcionar, você vai conviver muito nesse ambiente daqui. Uma piscina com praticamente 2,5 metros de largura por 7 de comprimento, né, bem ampla, já temos essa prainha, gostei muito também do revestimento dela. Essa área daqui já foi inserido todo um assoalho, né, de madeira. Então, por dentro aqui, quando chove, ela drena normal e vai para o solo, então não fica com acúmulo de água aqui. Outro ponto positivo também que eu gostei muito desse imóvel, que ele já foi inserido todo um projeto de iluminação. Tanto aqui nessa volumetria posterior aqui da fachada, que de modesta parte ficou linda de verdade, né, minha gente? Quanto também nessa área inferior aqui na piscina você tem spots de luzes, né, direcionais para a região aqui dessa área de circulação de convivência aqui da piscina. Então é você imaginar que nesse ambiente aqui, pessoal, você vai conseguir inserir umas cadeirinhas, umas espreguiçadeiras, colocar também, se você quiser, aquele sofá de chuva e de sol. E outro detalhe que é muito importante que vocês devem observar é o recuo nessa lateral. Temos aqui praticamente 3 metros, né, de largura e ele vai se estendendo um pouco mais. O terreno ele é maior do que os padrões daqui do condomínio, tem quase 480 metros, né? Então ele é um pouquinho irregular com relação a essa lateral. Já temos todo um paisagismo, iluminação aqui através das arandelas no muro, mas o que vocês devem observar é o seguinte: aqui está a casa do vizinho e aqui a nossa, né? Olhe, observe que não temos comunicação visual em nenhuma lateral da casa, seja esquadria, vidros, etc. Por quê? Por conta do posicionamento do lote, prevalecendo onde está o nascente, prevalecendo onde vem a ventilação. Então isso é o que, pessoal? É privacidade para dentro do seu imóvel, não é verdade? Vamos voltar aqui para vocês observarem. Olhem como ficou bonito. Mais uma vez, essa fachada posterior e a comunicação visual, a comunicação da paleta de cores lá da casa, de um jeito, aqui dentro, aqui do lado interno, da mesma forma. Existem alguns projetos que a fachada é totalmente diferente da área do quintal, é diferente dessa daqui. Aqui já chegamos no cantinho, que é aquele cantinho que a gente chama Recanto do Guerreiro. Olha só, já temos uma bancada aqui em granito preto. Esse daqui é o escovado, olha como ficou bonito. Revestimento em porcelanato também, porcelanatos escuros. Esse daqui eu não tenho certeza, porque são tantas pedras. Então assim, a gente tem que ter humildade para reconhecer que você não vai conseguir memorizar todas. Mas lembra muito porcelanato óleo. Não sei se é ele, né? Então assim, mas ele remete, lembra esse porcelanato. E o ponto de água com 2 cubas, aquelas torneirinhas monocomando, né? Muito legal isso daqui. Já temos a área da calha úmida para você inserir, botar detergente também. Então assim, uma cuba super completa, espaço para você inserir armários também personalizados do jeitinho que você gosta. E quando eu aperto na tecla do lance das sensações, é isso aqui. É você imaginar que aqui vai ter mesa, vai ter cadeira, sofazinho, música acontecendo, o pé direito alto traz amplitude e você ter essa sensação aqui de convivência entre os ambientes, né? E vocês já sabem que cada vez mais a família, ela está buscando o quê? Interação, convivência, recepcionar. Isso eu falo nas demandas que a gente tem recebido
nos últimos anos, 2 anos, 3 anos, eu tenho percebido muito isso daí. Uma das áreas que as pessoas mais se preocupam é exatamente essa, que é a área de entretenimento do imóvel, a área de convivência, onde eles querem, de fato, se sentir que saiu de casa sem ter saído de fato, né? É a sensação de estar fora. Então, esse ambiente aqui proporciona isso. E pensando nisso, a cozinha ela já foi inserida aqui, nesse espaço, você tem a comunicação tanto por aqui quanto por essa outra esquadria. E lembra que eu falei que lá dentro tem um espaço da sala de jantar? Tem, mas em muitos casos pode ser personalizado, você não inserir a mesa de jantar ali, inserir uma boa mesa aqui e usar esse ambiente como um espaço da sala de jantar, um espaço para você tomar um café da manhã. Então os projetos hoje estão preservando muito esse ambiente. É natural que cada família tem seu perfil de consumo, mas existe uma demanda grande para integrações de ambientes como essa. Aproveitando que eu estou aqui, que eu acabei esquecendo de mencionar, mais uma vez apertando na tecla do acabamento. Olha só, na soleira aqui foi inserido nanoglass branco, não é barato. Então você vai perceber, eu tenho olhado aqui pela casa, as soleiras foram utilizadas em todos os ambientes nanoglass branco. Porcelanato, esse daqui é o porcelanato 1,20 m por 1,20 m, o acetinado. E aproveitando que já estamos aqui nessa área, olha só, aqui temos uma casa de máquinas aqui por trás, ok? E aqui temos acesso ao corredor lateral que leva à área de serviço. E acabei não mencionando, temos a cascata também. Olha como ela fica oculta, né? Nem percebe. Fica linda de verdade, muito gostoso aqui para você tomar um banho em um dia de sol. E, gente, acessando aqui a área da cozinha, olhem só, são praticamente 3 metros de largura por 5 de comprimento, né? Então estamos numa área aqui com algo próximo a 15 metros quadrados. Bancada em nanoglass branco, cuba dupla, já temos triturador também, não é sempre que você encontra já a predisposição para o triturador, calha úmida e lixeirinha também aqui nesse espaço, ok? Revestimento todo em porcelanato nas paredes, né? Então tem espaço para você inserir muitos móveis projetados. E conectado à cozinha, chegamos na área de serviço. Olha só como ficou funcional. Uma área com aproximadamente 4 metros quadrados. Dá para inserir muitos móveis aqui também. Dá para colocar a máquina de lavar dos dois tipos, tanto da vertical quanto daquela que fica com a porta para horizontal. E na sequência chegamos no quarto de funcionário, com aproximadamente 8 metros quadrados e o banheiro também um espetáculo. Tá cheio de coisinha aqui de limpeza da casa, mas com revestimento em porcelanato, bancada em mármore travertino, muito bom o acabamento também desse banheiro. Se você gosta de assistir vídeos assim, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Toda semana tem vídeo novo apresentando os melhores imóveis aqui da região. E pessoal, são 4 suítes ao todo. 3 lá no pavimento superior, uma aqui embaixo, além do quarto de funcionário, né? Olhem só o tamanho desse quarto, com aproximadamente 12 metros quadrados esse ambiente e o banheiro, por sua vez, também com excelente padrão de acabamento. Porcelanato, revestimento nas paredes, o nicho já com iluminação indireta, temos também a bancada em nanoglass branco, então no quesito de acabamento não existe não. Campeão de verdade, é um diferencial aqui dessa casa. E outro ponto importante que não são chuveiros elétricos aqui no imóvel, né? O aquecimento é através do boiler solar. Isso aí é ponto positivo para o imóvel. Chegamos no lavabo, olha só como ficou bem funcional ao lado da escada, fácil acesso também e o mesmo padrão de acabamento. Nanoglass branco na bancada, revestimento em porcelanato nas paredes, ficou arretado. Já a escada, por sua vez, eles também não economizaram. Olha como é que ela ficou bonita. Fica um ícone aqui dentro da casa, ao lado desse pé direito duplo que temos aqui logo no acesso, que é para você botar uma grande luminária, né? Tem também bastante iluminação natural, vindo através da pele de vidro, que é exatamente no ponto que se encontra a casa e causa uma sensação interessante. Por quê, Thales? Porque toda vida que você está subindo, descendo a escada, você vai se deparar exatamente com esse visual daqui, olhando o lado externo, vendo o céu, as nuvens e tal. Então é uma sensação de você estar visualizando o externo da casa. E isso traz bem-estar às pessoas que conviverem aqui no imóvel. Vidros
vidros Reflecta 10 milímetros, perfil em aço escovado, torre em aço também e os degraus, pessoal, por sua vez, totalmente em nanoglass branco. Vamos conhecer aqui o pavimento superior. Logo aqui em cima temos esse estar íntimo, né? Dá para você colocar aqui um sofazinho pequeno ou uma poltrona, tem um cantinho de leitura, um cantinho também para você personalizar, inserir quadros, né? Então fica um ambiente aqui de circulação, mas que vai proporcionar alguma utilidade também. Nessa lateral, pessoal, chegamos na área da rouparia. São aproximadamente 3,5 metros, 4 metros quadrados essa área da rouparia para guardar bagunça. Chegamos na primeira suíte do pavimento superior, imensa, praticamente 15, 16 metros quadrados, apenas essa área. Ponto de ar-condicionado, temos também iluminação em todas as suítes, né? E o banheiro, por sua vez, também com o mesmo padrão de acabamento. E na sequência, pessoal, chegamos na segunda suíte, olha só. Também é um espelho da anterior de forma invertida, mesmo padrão de acabamento dos banheiros. Então, assim, você tem muito espaço aqui para fazer divisões. Ah, Thales, uma curiosidade. Thales, não tem closet nessas suítes. Pessoal, os quartos são deste tamanho, imenso, exatamente pensando nisso. Imagine que o arquiteto, na hora que projetar, pega aqui dessa área, insere um projeto de móvel, um ripado, uma porta espelhada, algo relacionado. E nesse lado de cá ele cria o closet. E o quarto ele tem dois ambientes, do que simplesmente seria uma parede de gesso, né, que vai ocupar espaço aqui e você tem a percepção que tem um closet. Não, o closet ele vai ser criado dentro desses ambientes, percebe? É isso aí que funciona, é assim que os arquitetos eles desenvolvem os projetos do interior. E vamos na suíte de quem faz o Pix, né, pessoal? Deixa eu acender aqui. Olhem só, a área com aproximadamente 15 metros quadrados, né, essa área íntima. Além disso, a gente encontra também um closet, esse aqui por sua vez imenso, tem algo próximo de 10 metros quadrados, apenas esse espaço. Olha só, dá para inserir muita coisa aqui dentro e ele fica de forma oculta, né, do quarto. E logo na lateral chegamos no banheiro da suíte principal. Aqui eu posso lhe dizer, é um banheiro imenso, gigante, diferente dos iguais também. Tem algo próximo aqui de 8 metros quadrados, 8, 9 metros quadrados, dois vasos, acabamentos também em nanoglass branco, bancada em nanoglass, dois espaços para ducha e um nicho também em super nano branco. Além disso, temos também o ralo linear, né? Revestimento em porcelanato na parede. Mas não pode faltar aquela boa e gostosa varanda, né? E essa suíte aqui, pessoal, ela proporciona isso. Olhem isso daqui. Existe um negócio desse, dá para vocês colocar rede aqui também. Olha os acabamentos, pessoal, que temos aqui no teto, ó. Esse ripado que traz a sensação de elementos naturais. Esse gesso também, ele causou uma volumetria diferente também, traz um efeito diferente para cá. E outro ponto interessante que aqui já foi inserido também um ponto de TV, ponto de internet, já pensando em uma proposta diferente aqui na varanda. Outro detalhe, não sei se vocês prestaram atenção, que no peitoril também está sendo, além das soleiras, né, com acabamento em nanoglass branco. O alumínio em tom bronze, vidros reflectors também. E meus lindos, vamos ficando por aqui, aquela hora que mexe no emocional da gente, que a gente tá indo embora. Não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Aqui na descrição tem todas as informações do imóvel e o valor dele também. E lembre-se, o metro quadrado mais valioso é aquele onde se encontram as pessoas que a gente ama. Um cheiro, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau!